Olá, dando continuidade nos nossos bônus, hoje eu vou compartilhar contigo algo que eu considero assim, fundamental para a construção de uma consciência baseado na verdade e nas questões éticas, que é a questão do plágio. Por que eu trouxe este assunto? Primeiramente, eu quero informar que infelizmente eu fui vítima de plágio durante a graduação e este acontecimento ele me foi muito caro com relação à energia e tempo que eu tive que colocar para resolver essa questão. Eu, infelizmente, não tenho orgulho nenhum em dizer, mas fui o primeiro discente brasileiro a processar um docente de uma instituição de ensino superior por causa de plágio. Infelizmente, uma docente do meu curso, através de um projeto de pesquisa na qual participávamos, que envolvia docentes de outros cursos, era um projeto multidisciplinar. Se eu pudesse ter evitado isso, com certeza eu teria feito. E eu só estou fazendo esta aula porque eu quero conscientizar você sobre a importância deste assunto, para que você não passe pelas situações que eu passei depois da tentativa de resolver esta questão dentro da universidade, junto com a comissão de ética. Como não foi possível e envolvia uma publicação numa revista internacional, eu consegui que este artigo, que foi publicado de forma ilícita, fosse tirado da revista, mas somente depois que eu entrei na Justiça Federal, ganhei na primeira instância e também foi recorrido e ganhei na segunda instância, na qual os 4 desembargadores votaram ao meu favor. Estou orgulhoso disso? Claro que não. Infelizmente, é triste dar uma notícia assim, porque foi muito desgastante. E por isso que eu estou gravando essa aula, para conscientizar sobre este assunto, para que você possa se proteger, mas também para que você evite esse tipo de ato ilícito. Plágio é crime, não pratique e não apoie. O plágio é algo muito sério e com responsabilidade jurídica. A autora Martha Ligen, no artigo Ética em Pesquisa, a questão do plágio, diz que pode-se considerar plágio transformar o trabalho de outra pessoa no próprio trabalho, copiando ideias e ou palavras sem dar crédito algum. Já sobre autoplágio, isto é, aproveitar o próprio trabalho e publicá-lo diversas vezes apenas com uma nova roupagem, sem citar as fontes anteriores. Ou utilizar ideias e ou palavras sem citar diretamente ou indiretamente o original, né? Quando você pega algum texto, levando-se o texto idêntico, deve citar entre aspas, ou se mudar alguma palavra, mas o sentido é o mesmo sem dar crédito. Então, assim, não adianta você mudar a ideia da pessoa. Se você não fizer as referências, você vai estar cometendo o crime de plágio. Eu deixei aqui o link deste documento, onde eu retirei este trecho sobre plágio. Se você quer ler mais sobre este assunto, eu indico então essa leitura. Vamos entender o que a autora explica com exemplos práticos que mostrarei a seguir. Exemplo 1. Vamos dizer que você participa de um projeto de pesquisa de ensino ou extensão, assim como eu participei. Com você participam alguns docentes e discentes do seu e ou de outros cursos. O grupo produziu um artigo para ser enviado para uma revista importante da sua área. Entretanto, o integrante do grupo, sem avisar os demais, enviou o texto produzido coletivamente, mudando apenas algumas palavras para outra revista e ficou quieto, sem colocar os nomes dos demais autores, e o artigo foi aceito e publicado. Foi exatamente isso que aconteceu dentro do projeto de pesquisa que eu participei durante a graduação. Em silêncio, ele permitiu que o grupo enviasse o texto produzido por todos para uma revista escolhida pelo grupo. Olha só, a pessoa pega um texto que foi produção intelectual de um grupo e envia este texto no formato de artigo para uma revista internacional, colocando somente o nome dela. Fica quieta, esse artigo é publicado e naquele tempo ali de produção,
o grupo decide enviar para a revista, como que eles já tinham decidido, escolhido, aquele texto. E a pessoa ficou quieta em relação ao envio deste texto, do texto que ela havia enviado antes de forma ilícita. O que isso acarreta? Neste caso, além de apropriação indevida de propriedade intelectual dos demais integrantes, ao publicar o texto, o integrante fez com que esse perdesse o ineditismo por causa da sua publicação silenciosa e ilícita. Ou seja, o grupo acabou, sem saber que aquele integrante havia enviado silenciosamente o artigo para uma outra revista, acabou cometendo crime de autoplágio porque aquele texto já não era mais inédito. E isso é muito sério. No exemplo 2, vamos dizer que você tem que fazer um trabalho para um componente curricular e, ao pesquisar no Google, você encontrou um texto que explicava muito bem sobre o assunto que tem relação com o seu trabalho. Se você copiar e colar o que encontrou na internet sem fazer as devidas referências, além de crime de plágio, você estará demonstrando para o docente sua falta de interesse e esforço para criar um texto a partir do seu ponto de vista ou a partir do diálogo com o texto pesquisado. Ou seja, você é um preguiçoso ou uma preguiçosa. Aonde está a sua capacidade de raciocínio, de criação, de criatividade? Aí você vai lá, pega algo que não foi produzido por você e coloca como seu. Isso é muito sério. E isso com certeza vai trazer algo muito negativo para a sua imagem e muito séria, sem contar que você pode responder criminalmente. Professor, Guilherme, o texto na internet não tinha autor. Não se iluda. Não é porque um texto não esteja assinado por alguém que esse não possua autoria. Texto que se materializou do nada na internet, isso não existe. Além disso, o autor do texto pode não estar ciente da postagem. Vamos dizer que aquele texto que você utilizou foi tirado de um livro, de alguém lá não sei da onde. E a pessoa simplesmente colocou na internet, não colocou as referências do autor, você foi lá e pegou e ainda colocou como seu. Você consegue ver o tamanho da seriedade sobre isso? Aí vamos dizer que o autor do livro identificou isso na internet e você acabou descobrindo, vamos dizer que você fez um artigo e colocou isso. É claro que você não vai cometer isso, pelo amor de Deus. E ela descobriu que você fez isso, tanto a pessoa que postou na internet quanto você que fez esse trabalho, que entregou um trabalho dentro da academia com textos que não foram seus, você também vai responder criminalmente. O mesmo cuidado serve para fotos, vídeos e imagens? Claro que sim, para tudo que você pesquisa na internet. Tem coisas que são de domínio público, outras o autor libera a utilização desde que você não modifique. Então tem que ter muito cuidado, certo? Professor, o exemplo 3. Como o docente saberá que aquele texto não foi produzido por mim? Primeiramente, você tem que entender que os docentes estão acostumados com o seu tipo de vocabulário e escrita. Então, se você traz um texto que é bem diferente do vocabulário que você está acostumado a escrever, já vai acender um sinal de alerta no docente. Em segundo lugar, eles têm experiência com os trabalhos relacionados ao componente curricular que ministram, já que normalmente são componentes afins com seus mestrados e ou doutorados. Ou seja, eles conhecem muito bem os autores daquele componente, que falam sobre os conteúdos daquele componente. Então eles vão saber, se você copiou algo ali de um desses autores, eles vão identificar com base na própria experiência que eles têm nesses autores. Além disso, há no mercado inúmeras ferramentas online e softwares desenvolvidos, inclusive por algumas universidades, que ajudam com a identificação de textos ou trechos dos textos copiados, mesmo que algumas palavras tenham sido modificadas. Saiba que isso é péssimo para o discente dentro da graduação, pois sua imagem fica comprometida. Além disso, ele, o discente, no caso você, poderá responder juridicamente
caso a fraude seja descoberta. Algumas definições jurídicas. A Lei número 9.610, de 98, no seu artigo 5º, incisos 1º e 8º, diz o seguinte: no inciso 1º, publicação, a definição de publicação é o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito do autor por qualquer forma ou processo. Ou seja, publicação é algo que acontece quando o autor permite, quando o autor deseja. Obra, no seu inciso 8º. Por exemplo, em coautoria, quando é criado em comum por 2 ou mais autores. Por que eu estou trazendo isso? Agora você vai entender por que essa questão da coautoria. No artigo 24 da Lei 9.610 de 98, expressa-se o seguinte: são direitos morais do autor. Inciso 1º. O de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. A pessoa que é autora de algo, ela pode reivindicar quando ela quiser. No inciso 2, o de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor na utilização da sua obra. Ou seja, tem que ter a referência. Então ele pode, são direitos morais do autor de te exigir que você, quando utilizar algo que seja dele, que você faça as devidas referências. Já no inciso 3º, ele tem como direito o de conservar a obra inédita. Ou seja, se você pegou uma imagem ou uma música ou o que for de alguém e publicar além das referências, você tem que manter exatamente como a pessoa criou. Respeitar a propriedade daquela criação como ela, no seu estado original. Seguindo ainda, com relação aos direitos morais do autor, ele tem o direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. Ou seja, você não pode fazer nada em algo que foi criado por outra pessoa sem essa pessoa autorizar. Se a pessoa identificar esta fraude, ela tem o direito de reivindicar, moralmente o dano causado por outras pessoas. No inciso 5º, então é direito moral do autor, o de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Somente o autor. Se a pessoa fez um texto e ela quer acrescentar mais um capítulo num livro, o que seja, ou reescrever, ela tem o direito, somente o autor tem o direito de fazer essas modificações. No inciso 6º, ele tem direito moral do autor o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada quando a circulação ou utilização implicar e afronta a sua reputação e imagem. Ou seja, mesmo que o autor tenha autorizado a publicação daquele conteúdo, daquela imagem, ou de um quadro, de uma música, o que for, se esta publicidade ela ferir a imagem do autor, a reputação do autor, ele tem o direito de pedir que essa obra, esse texto, essa música seja tirado, saia de circulação. Nos artigos 186 e 927 do Código Civil, expressa-se o seguinte: artigo 186. Aquele que, por ação ou emissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, você tem responsabilidade jurídica quando você vai na internet e copia algo que não é seu e coloca como seu. Isso é sério. Está aqui na legislação. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, nos artigos, dispostos nos artigos 186 e 187,
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, você vai reparar moralmente o autor daquele texto, imagem, música, o que for, que você não respeitou a propriedade intelectual dele. Por isso é muito importante que você seja ético, que você respeite a propriedade intelectual dos demais, mesmo quando não estão indicados na internet. Faça referência aos autores que você utilizar nos seus trabalhos dos componentes curriculares, nos artigos e, principalmente, durante a criação do seu TCC. Se você entregar uma versão do seu TCC, ou se a sua banca ou até mesmo o seu orientador identificar textos que não são seus e sendo colocados e que são colocados no seu TCC como fossem sua criação, sua propriedade intelectual, com certeza você vai estar praticando um crime que é sério e que você poderá responder juridicamente. Sempre indique as fontes e respeite as normas da ABNT. Existem maneiras, existem normas para você fazer essas referências. Jamais se aproprie daquilo que não foi criado por você. Com certeza. Diga não para o plágio, não copie nada, não cometa esse ato ilícito que infelizmente é, naturalizado e comum dentro da academia. Infelizmente, principalmente o ato de autoplágio, onde ficam fazendo novas roupagens de uma mesma produção para ter quantidade de produção e não qualidade de produção. Como descobrir se fui plagiado? Bom, agora você já sabe da responsabilidade jurídica. Eu tenho certeza que você não vai cometer este ato, mas também você tem que aprender a se proteger. Como identificar se um trabalho seu, uma propriedade intelectual sua foi plagiada? Faça pesquisas nos navegadores de internet, como o Google, utilizando palavras-chave específicas, títulos, subtítulos e parágrafos importantes do seu texto ou trechos do seu texto. Utilize ferramentas para identificar o ato de plágio. Aqui eu coloquei 6 online. Algumas ferramentas são pagas. Coloquei também ali alguns softwares gratuitos, então você pode testar essas ferramentas. Aqui coloquei mais 8 ferramentas que ajudam a identificar plágio em trabalhos acadêmicos, muito utilizado pelos professores. Então, hoje, por saber dessa naturalização da praticidade do Ctrl+C, Ctrl+V, há várias ferramentas no mercado que ajudam os docentes a descobrirem se você foi irresponsável copiando algo que não foi seu. Observação importante, olha só. Traduzir textos de outros idiomas e publicar como seu é plágio. Não importa o idioma, o que importa é a propriedade intelectual do texto. Por exemplo, para um livro ser traduzido para outro idioma, deve ser autorizado pelo autor e conter todas as referências legais sobre ele e sobre a editora do país de origem. Vou trazer um outro exemplo aqui, deixa eu ver, aqui acabou a aula, mas eu vou trazer um outro exemplo para que você possa entender como é sério. Se você pegar um artigo seu que foi publicado em português, pegar esse mesmo artigo, traduzir para o inglês, traduzir para o alemão e enviar lá para uma revista da Alemanha, enviar para uma revista americana, em inglês ou em alemão, você estará cometendo o ato de autoplágio. Por quê? Porque não importa o idioma, o conteúdo e a propriedade intelectual é o que faz daquele artigo ser inédito. Se você está pegando aquilo, simplesmente traduzindo e mandando para uma outra revista só porque é no outro idioma, você está cometendo crime de autoplágio. Você não está sendo verdadeiro. Você simplesmente está querendo ter quantidade de publicações ilícitas dentro do seu currículo Lattes, enganando aquela revista americana ou alemã, como se aquele trabalho fosse inédito, mas na verdade você simplesmente pegou algo seu, traduziu no outro idioma e publicou. Um outro exemplo que é muito comum dentro
da graduação e que você tem que entender para que você também possa se proteger, que é o seguinte. Comigo nunca aconteceu, mas eu já vi alguns discentes, até de outros cursos, quando eu estava na graduação, relatarem que é o seguinte: participo de projetos com professores, ou até mesmo dentro de um componente curricular, e o professor não escreveu nada. O aluno foi lá e escreveu um artigo, simplesmente o professor coloca o nome dele, como se ele tivesse escrito aquele texto com o aluno. E muitos alunos aceitam essa situação porque, vou ter um artigo publicado com fulano de tal, que é super importante na área. Olha só, esse é um crime também sério, porque é uma mentira, e você estará se colocando em uma situação que, em primeiro lugar, vai estar agindo de forma inverídica, você não vai estar agindo com a verdade, porque o seu professor não escreveu uma linha, uma palavra daquele artigo, e vai colocar o nome dele como produção intelectual. Aí quem for ler aquele artigo, olha aqui, o fulano escreveu esse artigo. E às vezes o cara nem sabe, ou nem leu o teu texto. Ou se leu simplesmente, mas quem é que teve o trabalho? Quem é que teve o trabalho para escrever, para raciocinar? Foi você, então aquele artigo tem que estar somente com o seu nome. Não aceite esse tipo de prática. Se algum docente forçar você a colocar o nome dele num artigo, mesmo que seja dentro do componente curricular, não faça. Você não estará sendo verdadeiro como pesquisador ou como pesquisadora. Olha, eu até posso fazer uma referência aqui como orientador do trabalho, certo? Faz uma referência, mas não como autor. Porque a pessoa não produziu nada, não escreveu nada, aí vai colocar o nome como autor e muitas vezes ainda bota como autor principal, lá o número 1, como se fosse a pessoa que mais escreveu no artigo. Fique atento a estas coisas. Eu realmente fiz essa aula para conscientizá-lo da importância de ser ético como pesquisador e como discente. Tudo de bom. Se você ainda tiver mais dúvidas sobre esse assunto, tem muitos materiais na internet, materiais sérios, tanto materiais, artigos publicados dentro das universidades, mas também há livros, há muitas publicações, inclusive, sobre essa parte de legislação. Busque conhecimento, busque os seus direitos, mas o mais importante, seja ético e siga a verdade. Tudo de bom, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.